Pessoal, entrando no tópico de capabilidade de processos, né? Eu vou fazer aqui um exercício com vocês, utilizando esse site, com o principal objetivo de a gente colocar em prática o conceito de capabilidade e usar o Minitab com o objetivo de a gente calcular, tá? Os dados de capabilidade para saber se somos capazes ou não e já trabalhar com alguma carta de controle, tá bem? Então vamos lá. O que é que eu quero saber? Eu quero saber se você, que trabalha nessa empresa, é capaz de colocar essa lente no centro da peça. E aí, cada vez que você tenta colocar a lente, e o ideal é que você coloque a lente bem centralizada, né? Cada vez que você tenta fazer isso, você tem um valor de erro, tá? E esses erros estão aqui, ó, 4, 23. Se eu colocar muito para a direita, o que vai acontecer? Ó? O erro dá muito grande. Se eu colocar muito para a esquerda do target, né? O erro também ó, dá muito grande. Então o que eu quero é sempre procurar colocar a lente nessa posição central. Colocar a lente na posição central seria mais ou menos o seguinte. Você tem lá uma empresa que vende chocolate e você quer que o chocolate tenha o mesmo peso. Para o chocolate ter o mesmo peso, você precisa atingir o centro. Seria basicamente isso aqui, atingir o centro. E quando a gente fala em atingir o centro, é atingir o nosso alvo, atingir o nosso objetivo, né? Então, se você trabalha com projetos, você quer entregar os projetos no prazo. Então, tudo tem uma centralização e uma margem de tolerância, seus limites de especificação, correto? Para a gente entender aqui, esse exercício, ó, arraste a lente para o centro da placa de circuito impresso, PCB. A lente é um pequeno semicírculo azul, esse que a gente está arrastando, né? O PCB está se movendo horizontalmente abaixo da lente, está se movendo. Cada vez que você tenta montar a lente, o erro de localização será atualizado no lado direito da tela. Aqui está o erro de localização, que é a diferença entre o valor que deveria ser e o valor que você conseguiu. O erro de localização é uma medida de quão longe do centro está a lente montada. Os erros negativos indicam a esquerda do centro e os positivos à direita, como a gente pode ver aqui, negativo e positivo. O limite inferior de especificação 20 e o limite superior de especificação, inferior de especificação menos 20 e o superior 20. É como se o chocolate ele pudesse variar entre menos 20 e 20. Na realidade não funciona o exemplo com o chocolate, mas para cá funciona. É a esquerda do alvo e a direita do alvo. Mas quando é chocolate, o limite inferior podia ser 10 e superior 20, vai variar naquele meio, né? O botão na parte inferior esquerda liga e desliga a linha central do PCB, quando a gente coloca em alternar centro. Liga e desliga. Mas eu vou manter. Então, imagina só que você fosse pegando cada coisinha dessa, foi um chocolate que você tentou colocar no centro, entendeu? Cada um. Mas o que acontece? Às vezes você não vê o centro. Concorda comigo? Por quê? Porque você produz o processo às cegas, né? E você tem que atingir o centro desse processo, sem necessariamente ver. A gente não consegue, em relação ao chocolate, ver onde é que é o centro, né? Onde é que é o alvo da gente, né? A gente só tem a ideia, o alvo é 20 gramas, mas será que cada chocolate vai ter 20? Não tem como eu fazer cada chocolate para ter 20, né? E aí é muito difícil que a gente atinja mesmo o centro, como eu atingi agora, ó, 0, né? Muito difícil. Depois de várias tentativas que eu atingi o 0, né? Menos 3, tá vendo? Então o que é que eu fiz? Eu fiz aqui 40 tentativas e as 40 que eu fiz, eu compilei essas 40 numa tabela, tá? Que eu vou mostrar a tabela para vocês agora, tá bom? Então, depois que eu fiz isso, eu compilei para essa tabela aqui do Minitab, onde eu estou agora com vocês, no Minitab. E aqui no Minitab a gente tem ó, esses erros de localização, mais 30, mais 13, menos 8, 6, que referem ou refletem exatamente aquilo que eu acabei de explicar. E aqui, o que é que eu vou fazer com esses dados, né? Eu posso pegar uma estatística descritiva. Se eu estou indo rápido, é porque aí você tem a opção de ir mais devagar, pausar, colocar mais devagar, né? E esse exercício a gente já fez. Então aqui eu tenho o valor da média, do desvio padrão, por aí vai, né? Em média eu estou bem perto do zero, tá vendo? Mas tudo bem. Eu posso vir aqui em stat, básicas, tem o sumário gráfico, né? Para eu pegar todos os gráficos relacionados a isso aqui, tem um resumo lá dos gráficos, né? Tudo bem.
Mas o que eu quero agora, as cartas de controle, a gente já viu no assistente, assistente cartas de controle, né? Ou então no menu stat, cartas de controle, por subgrupo individual, atributo. A gente já comentou sobre um pouquinho disso aqui, né? Mas agora a gente está falando de capabilidade, quer saber se eu sou capaz ou não de atender a especificação. Ok? Então, aqui dentro da... Porque assim, se você faz uma carta de controle, quando você faz uma carta de controle, é muito importante que você diga se você está sendo capaz ou não de atender a especificação, né? Mesmo com aqueles pontos fora, será que você mesmo assim é capaz? É bom saber. Carta de controle, mas eu não vou fazer carta de controle agora, eu vou para ferramentas da qualidade. E aqui em análise de capacidade eu tenho a capacidade, né? Normal, entre normal, não normal, binomial, Poisson. Eu tenho esse Capability Six Pack, tá? Esses três. Antes de a gente avaliar a capabilidade mesmo, antes de vir aqui em análise de capacidade normal para saber CP, CPK e tudo, eu vou avaliar o Capability Six Pack. E aqui nesse Capability Six Pack, o que é que eu quero visualizar? Eu quero visualizar se o meu processo é estável, em relação à carta de controle, se ele é estável, e saber se ele é normal. Porque se não for normal, não adianta nem fazer carta de controle futuramente. Não é normal. Os dados não são normais. Ou eu transformo para dados normais, transformação de Johnson, Box, Cox, ou eu trabalho com dados não normais e cartas de controle para isso. Que não vê o caso. Esse não é um curso avançadíssimo de CEP. É um curso avançado de CEP, mas não é um curso que mostra todas as caracterizações e especificações. Né? Tudo bem? É um curso para ensinar você a fazer. Então, ó, vou para o Capability Six Pack primeiro, normal. Aqui eu vou selecionar, ó, cliquei, a coluna qual é. Aqui, digamos assim, que a cada segundo eu media um produto, né? Mais ou menos um segundo por produto. O meu tamanho do subgrupo é 1, é tamanho único. Se eu fizesse isso assim, esse exercício com vocês, ó, 10 da manhã a gente coleta 10 valores. De 11 da manhã coleta mais 10. De meio-dia mais 10. De 1 hora mais 10. Aí o meu subgrupo seria tamanho 10. Mas aqui o meu subgrupo é tamanho único. 1, né? Especificação inferior. Ele falou que era menos 20. Superior, mais 20. Aqui em testes eu posso realizar todos os 8 testes para casos especiais. Que testes são esses? A gente vai aprender ainda mais na frente. Tudo bem? Vou pedir para ele rodar o Capability Six Pack. Olha aqui. Rodou. Tá bem? Capability Six Pack tá prontinho aqui. Tá certo? Aqui eu consigo perceber, ó, pessoal. Ele já me dá uma carta IAM e AM de amplitude. E nessa carta IAM eu percebo que o primeiro valor está fora de controle, mas os demais me formaram uma carta dentro de controle para... Não seria para média, seria para os valores individuais, mas como se fosse para média. E a amplitude também está dentro dos limites de controle esperados, né? Então, como estou dentro dos limites de controle, eu posso dizer que, exceto esse primeiro ponto aqui, me dá condições de ter uma estabilidade também. Estabilidade. Além da estabilidade, essas 25 últimas observações estão variando dentro, né, dos limites 20 e 20 de especificação. Limite de controle é diferente do limite de especificação. Limite de especificação é o que esperam que eu entregue. Os líderes da fábrica esperam que eu entregue entre menos 20 e 20. É a especificação. É o que eles esperam. E tem os limites de controle, que é o que eu consigo. C de controle, C de consigo. É de especificação, é de esperam. Eles esperam que eu entregue dentro da especificação. Eu consigo entregar dentro desses controles. Limite inferior de controle, superior de controle. É o que eu consigo fazer. Consigo variar dentro desses controles. Que não necessariamente são a minha especificação. Ó, se eu pegar uma linha, formatar uma linha e colocar aqui a especificação e deixar ela o mais reta possível, você já consegue começar a observar umas coisas aqui. Ó. Olha só, esse aqui que eu desenhei agora, que eu vou colocar aqui na cor vermelha, com tamanho 5, ok? E aqui, ó, mesma coisa, cor vermelha, tamanho 5, ok? Olha o que está acontecendo. Dá para perceber que eu tenho alguns pontos aqui que estão fora da especificação. Esse pontinho está fora da especificação. Esse pontinho está fora da especificação.
Tá vendo que não tem nada a ver com o controle? O controle é o controle, especificação é especificação. Eu faço esse controle aqui com a média mais ou menos 3 vezes o desvio padrão. Aí eu faço esses controles aqui, superior e o inferior, tá? Já a minha especificação em si é os valores entre os quais eu quero entregar. Eu quero garantir que o meu processo só varie dentro dessa especificação. O ideal é que esses limites de controle estejam contidos dentro da especificação. Claro, pessoal, para todo mundo? Beleza. Carta IAM, que é a minha carta de amplitude. Aqui eu já consigo ver o meu histograma, ó, que no meu histograma eu tenho lá a minha distribuição normal padrão, aqui o meu limite superior e inferior, e eu estou produzindo um itemzinho aqui, ó, em cima do limite inferior, e uns itenzinhos aqui, ó, acima do limite superior, que são esses itens que eu acabei de marcar aqui, tudo bem? Tá? Agora aqui eu consigo ver que eu estou estável, entre aspas, né? Só esse primeiro aqui é que está acima do limite superior de controle, tá? Mas aqui eu posso dizer que removendo esse eu estou estável, e aqui eu aparentemente tenho uma distribuição normal, porque o valor de P não é maior do que 0,05, o valor de P maior do que 0,05 designa uma distribuição normal. A gente já comentou isso aqui no módulo anterior, tudo bem? Então, está estável, exceto esse primeiro ponto que eu posso remover, e está normal. Ok, então se eu rodei um Capability Sixpack, testei estabilidade, testei normalidade, estou pronto para fazer a minha avaliação de capacidade. Até agora eu sei que você entendeu. A gente usa o Capability Sixpack para avaliar a estabilidade e normalidade. Se eu tirar essa linha aqui ó, de 30, que eu vou inclusive deletar ela daqui, beleza? Aí ele pediu para atualizar os resultados, eu vou atualizar, ó. Aí a partir de agora, ó, de boa, tá vendo? Aqui eu já consigo ver que agora eu estou estável. Eu não infringi nenhuma regra desses testes para causa especial de variação. Não infringi nenhum, tudo bem? Como eu não infringi nenhum, não ficou nada vermelhinho aqui. Então, estou estável, estou normal. E agora, com dados estáveis e normais, eu posso fazer uma avaliação de capacidade. Para fazer capacidade tem dois caminhos. O caminho do estático e o caminho do assistente. Vou fazer pelo estático primeiro. Estático, ferramentas da qualidade, análise de capacidade. E os dados são normais? Então, coloco dados normais. Israel, para binomial e Poisson, você vai fazer a avaliação de capacidade? Não, senão seria um outro exercício bem mais complexo. Necessitaria de eu explicar exatamente a capacidade mais a fundo. Então, vou fazer para dados contínuos, tá bem? Então, normal. Localização erro 1, menos 20 e 20. Aqui em opções, eu vou testar assim mesmo e depois eu mostro outra forma. Vou dar o OK já aqui, né? Olha só. Um relatório bem parecido, mas aqui ele pegou só a avaliação de capacidade, tá vendo? Ele já me informou aqui em relação aos meus valores de CP e CPK, estão abaixo de 133, ó. Capacidade, olhe para potencial, que a global eu não falei, né? Então, olha a potencial. CP, CPK, 075, 071. Olha aqui o CPK assumindo o menor valor entre CPL e CPU, ou CPS e CPI. Aqui é de upper e aqui é de low. Upper, limite superior. Low, limite inferior, né? Então ele assumiu o valor do limite superior da especificação, tá vendo? 0,71. Ok? Esses valores são inferiores a 1,33, que é o que eu gostaria. Então eu não sou capaz de atender às especificações. Eu posso ter uma carta de controle linda lá. Uma carta de controle que está me mostrando, gente, que eu estou sob controle estatístico. Ó. Eu estou sob controle. Que bom, parabéns, você está sob controle. Isso é péssimo. Você está sob controle estatístico, mas você não é capaz de atender a especificação que é dada para você. Exemplo, imagine que a especificação seja de 10 a 20 em relação ao peso do chocolate, né? 10 a 20. Mas mesmo você controlando, né, o teu processo, controlando o peso do chocolate, esse peso do chocolate ele está produzindo chocolates diferentes da especificação que você espera. E isso é muito ruim. Eu posso ter uma carta de controle sob controle, mas não está atendendo à especificação. O que é ter uma carta de controle sob controle? Quer dizer, o meu processo é estável. Só causas comuns de variação estão atuando no meu processo. Eu consigo controlar o meu processo. Poxa, parabéns. Mas o que adianta você controlar o processo se você não consegue garantir que o teu processo esteja controlado dentro da especificação? Porque controlar é controlar, mas controlar dentro da especificação é outro assunto. Perfeito, pessoal?
É importantíssimo você ter conhecimento de capabilidade ao manusear as cartas de controle, beleza? Aqui eu já tive, ó, algumas informações, né, sobre capabilidade aqui. CP, CPK, ok. Eu não gosto muito de ver ppm, eu gosto mais de dar um Ctrl E aqui, ó. E aqui em opções eu vou avaliar Zbench e percentuais. Tava assim, ó. Eu vou mudar para Zbench e percentuais. Ok, ok. Zé, você fez o que? Eu dei Ctrl E, que abre a última tela, cliquei em opções, alterei isso e deu ok, não foi? Beleza. Olha aqui agora, pessoal. Aqui agora eu já tenho a porcentagem de itens, tá? que são feitos fora de especificação. O que, é que ele está mostrando aqui agora? Que a gente não observou nada saindo da especificação nesse caso, porque eu removi aquele valor de 30 lá, né? Então não observei nenhuma porcentagem sendo fabricada fora de especificação. Mas é esperado, com a variação, com você fazendo isso várias vezes, acompanhando esse processo várias vezes, que em algum momento 2,62% do que você fabrique de chocolate, dessas lentes que você fabrica aqui, saiam da especificação, tá? Ó, se eu tivesse aqui, vou dar um Ctrl, deixa eu inserir, ou então vou lá para baixo. Aqui embaixo eu vou colocar 40 e aqui embaixo eu vou colocar, ó, menos 32. Imagina que eu encontrei isso aqui, tá bem? Se eu atualizar esses resultados para cá, aí eu já consigo ver, ó, como eu coloquei dois pontos, né, muito maiores, né, eu já consigo perceber que 4,88% do que eu fabriquei, se você fabricou 1.000 chocolates, 1 milhão de chocolates, 4,88% do que você fabricou foi lixo. O que significa foi lixo? É que ele foi fabricado fora da especificação, para mais ou para menos do limite inferior. Conseguiram entender a lógica aqui, pessoal? Beleza, muito bom, tá? Beleza. Deixa eu remover isso aqui. Deixa eu deletar. Ok. Então, nesse sentido, né? Com a avaliação dos dados normais, eu atualizei lá, né? Com a avaliação dos dados normais, com a avaliação desses dados, né, comuns que eu peguei, eu percebi que eu não produzi nada fora de especificação. Israel, como é que você não produziu nada fora de especificação? E o teu CP e CPK, que é aqui o teu CPK, né, ele deu 0,71, não deu acima de 1,33. É porque aqui eu já consigo fazer uma avaliação futura, né? Os meus dados estão variando tanto que o Minitab está dizendo o seguinte: olha, Israel, dessa vez deu tudo certo, mas tu continuar controlando nesses limites de controle, futuramente tu vais começar a produzir cerca de 2% fora de especificação. Entenderam, gente? Ele já fez um cálculo aí para o futuro. Vê que coisa maravilhosa, né? Isso é muito interessante, tá? Mas não tenha dúvida, você pegar a base de dados do seu processo, aqui ó, no observado, que foi o que realmente aconteceu atualmente com a análise dessa base de dados, sem olhar o futuro, com a análise dessa base de dados, a gente vai conseguir visualizar que muito do que você produziu é lixo. Pode ficar certo aí. Se não for, eu mando um pix de 10 reais. Beleza, pessoal? Essa é a ideia, ok? Agora vamos finalizar agora fazendo uma avaliação pelo assistente. Assistente, vamos para capacidade, análise de capacidade, para dados normais aqui, ó. Já eu estou com dúvidas sobre como fazer para binomial e Poisson, porque no caso é porcentagem de defeito ou defeito por unidade. Clica aqui em mais. E aí você vai ler, o Minitab te ensina como é que coleta, como é que analisa, como é que faz, tá? Como é que mede, ok? Mas aqui eu vou em capacidade nominal, que é para dados contínuos. Completo, os dados estão em uma coluna. Qual é a coluna? Localização do erro, tamanho do subgrupo 1 individual, menos 20 mais 20. Menos 20 mais 20. Eu vou dar OK. Aqui ele já me mostra, ó, deixa eu abrir aqui mais, vários relatórios de capacidade. Vê que coisa linda, tá vendo aqui, ó, pessoal? Vários relatórios. A gente usa isso aqui quando a gente quer que o assistente nos diga mais informações, né? Quer que ele incremente melhor as informações, que ele nos ajude, né? Aí nesse caso aqui, se você perceber, ó, o Zbench, que é o nível sigma do processo, tá 1,94, nível sigma de 2, é um nível sigma baixo. Para quem estudou 6 sigma vai saber disso, tá? Aqui eu tenho, ó, comentários. A taxa de defeitos é 2,3. Você pode alterar os comentários aqui, a fonte, alinhamento. Mas aqui a taxa de defeitos é 2,33%, que estima a porcentagem das peças do processo que estão fora dos limites de especificação.
a capacidade real e aí ele continua, tá? Aqui para baixo, aí ele vai dar os valores aqui de CP, CPK, tá vendo? Aqui ele mostra uma carta de controle diagnóstico com gráfico de normalidade, o valor de P dizendo que é normal, acima de 0,05 não é normal. Então aqui é normal. E aqui confirma que o processo está estável, como eu acabei de falar para vocês, que a gente removeu aquele 30 lá, né? Que é ele, que era aquele ponto vermelhinho, né? Que não estava normal. A gente removeu e deu tudo certo. Análise de capacidade em si, né? Os dados estão dentro dos limites? A gente vê que não, tem dados para fora do limite de especificação, né? O número total, o desvio padrão, todas as estatísticas de capacidade aqui direitinho, um resumo. E aqui, esse relatório eu gosto muito dele, porque ele é um cartão de relatório que avalia para a gente estabilidade. Está estável? Ele diz que sim. O número de subgrupos, você tem 39 subgrupos. Para uma análise de capacidade, isso é normalmente suficiente para capturar as diferentes fontes de variação. Está dizendo que isso foi bom. Normalidade, está normal. E quantidade de dados. O número total de observações é menor que 100. Você pode não ter dados suficientes para obter a estimativa de capacidade razoavelmente precisa. Tá vendo? Ele diz assim, ó, tá tudo bem, mas se você tivesse pegado pelo menos 100 dados para medir esse tipo de capabilidade, seria melhor. Aí você avalia se quer colocar os 100 ou não, entenderam? E aqui, gente, a gente finaliza esse relatório de capacidade. Percebam que, outra coisa, né? Eu tenho um relatório de capacidade aqui, ó, antes e depois, que é quando eu tenho os dados de antes da melhoria e depois da melhoria, e quero comparar os dois. Ele é espetacular. Para utilizar ele, é bem simples. Você preenche a coluna, aqui é subgrupo 1, aí aqui você preencheria a segunda coluna, que seria os dados da melhoria. Coloquei aqui, subgrupo, inferior superior, e aí ele vai mostrar paralelo, um do lado do outro, e vai te dizer se melhorou o processo, se piorou o processo, se não mudou nada no processo. Aí já fica bacana quando você tiver, antes de você melhorar o teu processo, antes de ter as cartas de controle, mede no início. Depois pega as cartas de controle e começa a aplicar ferramentas da qualidade com o objetivo de identificar, ou aplicar 6 sigma, aplicar PDCA nos indicadores para você melhorar, e aí você pega os dados de antes e depois e monta num relatório, vai ficar show de bola, tá? Entenderam tudo em relação à capabilidade de processo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham amado essa aula, porque eu não ia falar de capacidade nesse curso, mas eu decidi falar, porque tem muita coisa boa, né? Não adianta ter uma carta de controle muito boa se você não atende a especificação, não é verdade? E agora você sabe disso. Gostou? Tá? Então, vamos comigo, dá aí a quantidade de estrelas que você julgar para essa aula e vamos em frente que a gente tem muito, mas muito conteúdo para abordar. E agora, a gente vai começar a abordar a técnica das cartas de controle, essas principais regras, né, que determinam se existem ou não causas especiais de variação. Aí depois a gente faz vários exercícios de dados contínuos e dados de atributo também. Na análise de capacidade, eu não trabalhei com dados de atributo, porque senão seria um curso de capacidade. Eu trabalhei só com dados normais. Mas para cartas de controle, sim, vou trabalhar com dados de atributo também. Beleza? Para medidas de variável, né? Ok, pessoal? Um abraço para vocês. Vamos falando. Foco, força, fé, garra e vamos em frente. Um abração.